Se eu falar pra vocês que o Rony Weasley, o amigo do Harry, o ruivo, veste de segunda mão, na verdade foi um comensal da morte infiltrado durante todos os livros e filmes de Harry Potter, você provavelmente vai falar, você é maluco, você é louco. Porém, essa teoria ela não é minha, ela é de um usuário do fórum Reddit e eu decidi trazê-la aqui para o canal. Então, se você gosta de vídeos de teoria, se eles te fazem felizes, se eles te abrem um sorriso no rosto, já deixa o like nesse vídeo, faz essa pra mim, vai, abaixa um pouquinho o dedinho e já deixa o like e arrebenta aqui embaixo. Vamos melhorar mais ainda, se esse vídeo bater 10 mil likes, nas primeiras 24 horas eu vou sortear esse Funko Pop da Gina no meu Instagram é Thiago Novaes, se você quiser me seguir, fica à vontade, o link tá aqui na descrição. Então, na hora que você tem a chance de ganhar um Funko Pop da Gina, só deixando o like nesse vídeo, vamos para a teoria do episódio de hoje. Para começarmos a falar da teoria que Ronald Weasley é um comensal da morte infiltrado, nós precisamos lembrar algumas qualidades e também alguns defeitos desse personagem. Uma das principais qualidades que nós vimos até mesmo em Pedra Filosofal, o primeiro livro e filme da série, foi quando o Rony joga o xadrez de bruxo e ele demonstra bastante coragem. E por que coragem? Nós estamos falando do momento em que ele conhece o Harry, o primeiro ano, e logo no final dele a gente já vê que ele se sacrifica pelos seus amigos. E esse é um ato de extrema bravura e coragem que já nos prova que o Rony realmente pertence à casa da Grifinória. Além da coragem, nós podemos falar, é claro, do apoio e da amizade que o Rony teve tanto com o Harry como a Hermione. E nesse momento você deve estar pensando, tá, mas e aquela briga em Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde o Rony na primeira oportunidade já sentiu ciúmes do Harry? Nós tivemos alguns momentos, alguns atritos durante os filmes e também os livros entre os personagens do Rony e também do Harry. E eu acredito que um dos momentos mais tristes entre essa amizade dos dois aconteceu em Relíquias da Morte, quando nós vemos o Rony simplesmente indo embora, abandonando o Harry e a Hermione após um surto e uma briga que chegou até ter agressão física entre os dois personagens. Um empurrou o outro, empurra pra cá, empurra pra lá, falou palavras que ele não deveria. Aí você fala, logicamente ele falou tudo isso porque ele estava sob os efeitos da Horcrux. Porém, o Rony já falou algumas besteiras pro Harry e ele não estava sob efeito de nada. Uma das partes dessa teoria que pra mim faz mais sentido é quando ela fala que em determinados momentos dos livros e também dos filmes, o Rony afasta o Harry, ou seja, ele questiona alguma coisa que o Harry fez. Ou seja, ele age psicologicamente em cima do Harry, para ele se sentir culpado pelo status que ele tem. A teoria também diz respeito à primeira vez em que o Rony conhece o Harry no vagão indo para Hogwarts. A primeira coisa que ele faz quando ele conhece o Harry no vagão é o que? Pedir para ver a cicatriz que o Voldemort fez. E ele estava animado até demais para ver aquela ligação entre o Harry e Lord Voldemort, um dos vilões da série. Existem outros pontos dessa teoria onde ela fala que o Rony ajudou o Harry a chegar na escola em Câmara Secreta quando o Dobby proibiu, era um ano que o Harry não deveria estar ali, e quem ajudou o Harry a ingressar no seu segundo ano foi justamente o Rony. Uma das cenas inclusive mais marcantes de todos os filmes e livros foi quando o Rony rouba o carro do Arthur Weasley, do seu pai, para levar o Harry para a escola em Câmara Secreta. Outro ponto da teoria é que o Rony ele se diverte em vários momentos dos filmes ou dos livros vendo feitiços sendo lançados a pessoas e fazendo mal a ela. É o caso da tia do Harry em Prisioneiro de Azkaban, que acaba virando um balão. Quando o Harry conta isso para ele, ele se mija de rir. E temos também o caso do Malfoy em Cálice de Fogo, quando ele é transformado em uma doninha, a mesma coisa acontece, o Rony se diverte com a situação. E nós temos alguns momentos nos filmes de Harry Potter onde nós vemos o personagem do Rony tendo bastante ciúmes do Harry. E isso pode incluir até os acontecimentos de Cálice de Fogo. Uma cena que marcou bastante pra mim foi quando o Harry vai e tenta comprar um doce para o Rony e ele recusa de uma forma bastante sutil lá no vagão indo para o quarto ano. Essa cena pra mim ela mostra algo muito interessante, que o Rony não queria ser mais aquele cara que estava sempre ali do lado do Harry, o Harry paga tudo pra ele estava começando a pensar diferente. Ou seja, ele estava começando a pensar de uma forma, vendo o Harry não mais como um amigo, mas sim como alguém que estava incomodando-o de alguma forma. Os acontecimentos de Cálice de Fogo continuam nos provando que o Rony amadureceu de uma forma bastante negativa. A partir do momento em que o Harry é selecionado para participar do torneio Tribruxo, nós vemos o personagem do Rony tendo um acesso de ciúmes e de inveja muito forte do personagem. A cena mostra o Rony provocando o Harry de diversas formas, fazendo o Harry acreditar que ele estava errado, fazendo o Harry desistir, fazendo o Harry se sentir culpado por algo que não era a culpa dele. Outro ponto importante dessa teoria é que o Rony não criou nenhum dilema moral em cima do fato dele ter trapaceado para entrar no time de quadribol da Grifinória. O personagem ele aceitou muito bem o fato que ele
ele trapaceou para entrar no time e não criou nenhum dilema em cima disso. Eu já falei pra vocês que eu amo teorias porque eu amo teorias, e essa continua, ela vai mais a fundo. Ela fala que um dos maiores envolvimentos do Rony com o lado das trevas, com o lado dos Comensais da Morte, foi justamente com o seu rato, o Perebas. Em Prisioneiro de Azkaban, nós descobrimos que o Perebas na verdade é o Pedro Pettigrew, aquele aluno que fazia parte dos Marotos e depois se tornaria um covarde, ele que dedurou os Potter, se tornaria um Comensal da Morte também, e o envolvimento do Rony com esse rato é bastante intenso. Esse é o momento que nós nos fazemos a seguinte pergunta: será que em nenhum momento da vida do Rony, o Perebas ou o Rabicho, no caso, não tentou se comunicar com ele de alguma forma ou tentou influenciá-lo a caminhar para o lado das trevas? Essa proximidade com o Rabicho, essa proximidade com o Pedro Pettigrew é mais um ponto e argumento dessa teoria. Ela ainda diz que o Rony simplesmente abandonou o Harry e a Hermione durante os acontecimentos do último livro. Vocês bem lembram que sobre o efeito da Horcrux, o Rony briga com o Harry, ele trata mal a Hermione e simplesmente abandona todo mundo. E foi nesse instante, nesse momento em que o usuário do Reddit afirma o que o Rony foi para o lado das trevas e se aliou aos Comensais da Morte, nesse momento em que ele abandona o Harry e a Hermione. O Rony simplesmente volta no momento em que o Harry consegue a espada de Godric Gryffindor, e a teoria diz que ele só voltou por causa disso. Ele estava indeciso entre qual lado ficar na guerra, e a partir do momento que ele viu que o Harry conseguiu a espada do Godric, ele volta para novamente se aliar aos dois amigos. Um dos últimos pontos dessa teoria, e uma das cenas que faz menos sentido em Relíquia da Morte parte 2, é quando o Rony fala a língua das cobras. E vocês viram na cena que o argumento do Rony foi que ele ouviu o Harry falar aquelas palavras enquanto ele dormia, o que na verdade não faz sentido nenhum, porque ninguém aprende a língua das cobras, senão seria algo extremamente infantil. Foi um erro dos filmes ou foi o Rony provando mais uma vez que ele estava envolvido com o lado das trevas? E é lógico que depois de todos esses argumentos nós não podemos falar que o Rony era um aliado aos Comensais da Morte, ele era um traidor, porque é uma palavra muito forte. Logicamente ele agiu de forma negativa em diversos momentos dos livros e filmes, mas isso não faz dele um traidor logicamente. E se vocês querem saber a minha opinião sobre o Rony ter ido para o lado dos Comensais da Morte e sendo o tempo inteiro um duplo espião, um infiltrado, essa teoria não faz sentido nenhum. Desculpa, mas não faz sentido nenhum. Então eu estou aqui para comentar da teoria e falar para vocês não tentarem, não se influenciarem por ela. Então, para finalizar o episódio de hoje, eu não acredito nessa teoria, ela não me influenciou nem um pouco. Para mim o Rony é e sempre será um dos melhores personagens do universo de Harry Potter. Extremamente leal, extremamente amigo e corajoso, o Rony esteve com o Harry e com a Hermione em todos os momentos e demonstrou a sua bravura e principalmente a sua lealdade durante todos os acontecimentos dos livros e filmes. E é dessa forma que eu encerro o episódio de hoje. Então, mais uma vez lembrando o desafio para vocês: se esse vídeo bater 10 mil likes nas primeiras 24 horas, eu vou sortear no meu Instagram um Funko Pop da Gina Weasley. Então já vai me seguindo por lá para ficar atento ao sorteio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Se vocês gostaram, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre elas aqui no canal, porque o que não falta no universo Harry Potter é teoria. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, teorias, referências e tudo mais, e muito conteúdo para vocês. Mal feito e tchau!